bem-vindos à Confraria Cultural, um podcast para falar sobre cultura. Eu sou Kari Nascimento. Eu sou Marcelo Teixeira. E hoje nós vamos receber o Pedro Barroca para falar sobre Conselho Municipal de Cultura. Pedro, se apresenta pra gente. Quem é você? De onde você vem? O que faz? O que se alimenta? O que você trabalha? Então, eu sou Pedro Barroca, e eu vim para Botucatu em 2000, quando era adolescente. E nessa época, foi uma época bem efervescente aqui na cidade, na cena do punk rock, do metal, da música pesada, assim. E digo efervescente porque, na verdade, era um monte de adolescente. Sim. Que fazia música e que queria tocar. Então era tudo na garagem, mas a gente queria mostrar as músicas. Então a gente começou a fazer festival na raça. Foi seguindo, tinha uma galera que se organizava para fazer isso. E eu entrei aí, nessa galera, né? Eu ajudava a organizar, junto com o Farinha, junto com o pessoal na Industrial, o Festival da Boa Vizinhança. Que depois eu até quero falar um pouquinho sobre isso. Uhum. E... Que ano, desculpa? 2002, 2001. Tinha acabado de sair da Industrial. Tempo. Foi o ano que 2002 foi quando eu cheguei aqui. eu me formei em 2003. Então foram 6 festivais nesses 3 anos, assim, da Boa Vizinhança. Tá. Além das outras mobilizações que aconteciam no Para Todos ou em outros espaços, assim. E foi minha entrada, assim, digamos, nesse universo mais ativo da cultura, né? Quando eu era adolescente. Tá. Depois fui pra faculdade, fui estudar cinema. E quando voltei pra Botucatu, vou dar um salto longo. Eu não terminei cinema, mas trabalhei um tempo com cinema e audiovisual. E fui pra educação. Estudei, me formei em pedagogia. Tá. E voltei pra Botucatu na pandemia. E retomei um pouco dessa coisa da música, que eu comecei na adolescência, já sempre fui mantendo, mas quando eu voltei eu falei, quero fazer música, e comecei a mexer no Instagram e tal. A gente tinha tido um grupo aqui, foi o 6, junto com vários artistas aqui da cidade, que é o Piteco, o Fernando Vasques, o Dael, o João Paixão e o Breda, que fez bastante sucesso na época, assim, foi um show bem importante. E dali, por causa disso, a gente, né, na pandemia tava todo mundo fudido, assim, tava todo mundo bem sem trampo. E a gente rearticulou esse grupo, esses 6, para fazer algumas ações online, chamando para uma mobilização de artistas e trabalhadores de cultura aqui de Botucatu. Que veio depois a se tornar o Eu Cuido da Cultura. Tá. Legal. Que foi um movimento bem amplo, assim, né? Acho que a gente chegou a fazer reuniões, assim, assembleias virtuais com mais de 100 pessoas, né? E a gente produziu muita coisa, fez um festival online, aconteceu muita coisa nessa época e rendeu, né, algumas conquistas. Antes da Lei Aldir Blanc ser aprovada, inclusive ser apresentada como uma proposta, a gente lutou para conseguir uma lei municipal que veio a ser o Olhar para Dentro. Ah, tá. Então o Olhar para Dentro foi fruto dessa articulação e desse movimento do Eu Cuido da Cultura. Que legal. E depois, isso acho que acendeu um fogo bem interessante nas pessoas, em muitas pessoas, e artistas e pessoas que trabalham com cultura, que é possível acessar recursos públicos, a estrutura pública, para trabalhar, para fazer arte, assim, né? E eu acho que nesse movimento foi quando eu falei, vou mergulhar aí, quero saber um pouco mais do que está acontecendo em Botucatu, muito tempo que eu não estou aqui. Então foi a partir desse movimento, assim, e também de um outro trabalho que eu faço, que é o meu trabalho regular, assim, que eu falei que preciso me aproximar, quero saber o que é o do conselho, quero saber quem que está
quem que tá aí, né, conversando, o que acontece na prefeitura, o que acontece na Secretaria de Cultura. E fui aos poucos, assim, tanto que na última eleição, não nessa última, na anterior, eu fui lá para ver a conferência, para ver o que o pessoal ia falar. E aí algumas pessoas conhecidas falaram assim, olha, a gente precisa de gente para entrar na chapa, e me colocaram de suplente. A gente acabou sendo eleito, e eu entrei no Conselho de Cultura na gestão anterior. E foi como eu consegui acompanhar um pouco mais essas mobilizações, esses confrontos, né? Cheio de confrontos também. Muitas vezes, na verdade, sempre são confrontos de ideia. Uhum. Mas como as pessoas são pessoas, às vezes esses confrontos de ideias chegam em lugares pessoais, assim, que é onde a coisa é um pouco mais difícil. As pessoas querem defender as suas ideias assim, com unhas e dentes, né? Como se fosse um filho. E às vezes é louco, porque esvazia o sentido da conversa. Uhum. Tá. Pra uma questão de quem é que tem razão, ou quem é que fala, quem é que vai convencer mais. Você sai da ideia de grupo e passa pro indivíduo, é isso? De repente, isso acho que vocês estiveram naquela reunião polêmica do... Ali, eu acho que não foi uma questão de pessoal. Até porque Carol nem tem esse diálogo aberto. Assim. Foi uma questão política mesmo. Assim. Ali o que estava se debatendo não era a pauta do momento, mas era uma questão de, olha, a gente quer que a política seja mais séria, seja mais, no sentido, seja mais democrática. Que a gente escute as pessoas que estão próximas antes de trazer um monte de gente de fora para vir falar pra gente aqui como se a gente não tivesse, né, como se a gente estivesse partindo de uma tábula rasa. Então acho isso... é um desafio, assim, né, a gente ser respeitado como agente cultural. Sim. Né, através da nossa trajetória mesmo aqui na cidade, assim. Então, assim, a sua entrada mesmo nessa parte, vamos dizer assim, política mesmo, foi agora, então, na pandemia, quando começou, vocês começaram a agitar esse grupo e tudo mais. Na cultura e em Botucatu, assim... Isso, em Botucatu. Eu venho do movimento estudantil também. Tá. Mas eu nunca fui, né, então nunca tive partido, não era essa coisa muito organizada, era dentro dos CAs, dos DAs, e muito na parte da educação, mais do que da cultura. Então eu já participei de outras conferências, né? Certo. E também em algumas cidades um pouco maiores, né? Belo Horizonte, uma cidade gigante, assim. Então, tipo, as conferências elas são muito grandes, tem muita gente com sangue no olho, né? A educação é uma pauta que é muito densa, porque fala de muito dinheiro, fala da vida das pessoas, né? E aí, chega aqui em Botucatu, é um pouco diferente, né? Porque os contextos são outros, a cultura fala de outra coisa, especialmente a cultura do interior. Eu acho que é um olhar... Sim, é diferente. E muda também, tem a questão da região, né? A cultura em São Paulo, capital, é muito diferente da cultura em Belo Horizonte, que também é uma capital, né? O Brasil é um país muito grande, ele tem dimensões continentais, então a cultura é muito diversa. Sim. Muito ampla. É o que a gente estava conversando aqui sobre uns empreendimentos que o pessoal vem para cá e quer trazer o que é de São Paulo. Sim. E chega aqui e quebra a cara, né? Porque não é assim que o povo vê as coisas. Uhum. Né? A cultura não é a mesma, né? Também a cultura é diferente. Eu tive uma certa dificuldade, porque eu vim do litoral, e vou te falar, cara, a cultura lá, na época que eu tava lá, o máximo lá que se tinha achou na praia, não tinha mais nada, cara. São Vicente não tinha nem shopping na época, só não pra você tinha ter... nem os torneios de surf, nada? Tinha os torneios de surf, mas é em Santos, não é em São Vicente, ainda tinha isso, entendeu? Aí São Vicente chegou numa virada, cara, que Santos virou cidade dormitório. E aí São Vicente começou a fervilhar, e agora tem museu, tem muita coisa lá. Agora São Vicente é uma cidade, é uma das primeiras cidades do Brasil, né? Tecnicamente é a primeira, né? Primeira cidade do Brasil, cara, aí não tinha nada, cara, não tinha nada, tinha um museuzinho lá, tudo meio bagunçado, agora
o negócio explodiu o lago. É igual você falou, eu queria fazer muito cinema na minha época. Só que, eu sou anterior a vocês, cara. Na minha época, quando eu cheguei em São Paulo, ou você fazia FAAP ou fazia USP. Eu falei, ou muita grana ou estuda muito. Então, Pedro, vamos falar sobre o Conselho de Cultura agora, né? Vamos lá. Conta pra gente, assim, eu acho que apesar de ter uma inclinação para a cultura, não sabia que existia em Botucatu um Conselho de Cultura. E eu achava que era só a Secretaria de Cultura e tal. Então eu acho que muita gente também não sabe. Você pode explicar pra gente um pouquinho sobre o que é o Conselho de Cultura? Sim. Os conselhos, antes de chegar no Conselho de Cultura, os conselhos, eles são, né, a gente tem diversos conselhos em todos os municípios e também nas outras esferas. Existem conselhos municipais, estaduais e federais, além dos conselhos específicos. Por exemplo, aqui em Botucatu a gente tem o Parque da Marta. O Parque da Marta tem um conselho gestor. Na lei da Pinacoteca de Botucatu, e se eu não me engano de outros museus aqui da cidade, também existe na lei, tá? Uma coisa de conselho diretor. E o que seria então conselho, né? Qual a diferença entre, por exemplo, a secretaria? O que seria esse conselho? Esse conselho é um mecanismo democrático de gestão participativa mesmo assim, onde, né, é uma das formas onde o poder público dialoga com a sociedade civil nas áreas afins. Então, o Conselho do Meio Ambiente vai procurar dialogar com as pessoas interessadas em debater o meio ambiente, nas entidades que são atuantes no meio ambiente. Na educação é a mesma coisa. Os professores, as escolas, os professores de escola particular, escola pública, as pessoas interessadas. Aí, óbvio, cada conselho tem a sua lei e a sua forma de se organizar. Então, o Conselho de Cultura é isso. É um espaço previsto pela lei, ela faz parte do funcionamento da governança, assim, né, da prefeitura, essa ponta com a sociedade civil, através dos conselhos. E em Botucatu, o Conselho de Cultura, ele é consultivo e não deliberativo. Ele tem... E isso tem algumas implicações. Eu não sei se são todos, mas a maioria dos conselhos aqui da cidade, eles são deliberativos. Só o de cultura que não. É um de cultura e eu não sei se tem algum outro, assim. Tá. Mas eu sei que a maioria é deliberativo. E o que isso implica? Implica que os conselhos podem ter recursos. E esses recursos são recursos públicos. Não é que o conselho vai fazer as políticas, né? Mas o conselho, ele tem essa possibilidade de dialogar com uma diversidade de pessoas. Tá. Hoje o conselho é composto por 10 pessoas da sociedade civil, mais 5 indicados pelo poder público. Então, São 15 no total? Ou... São 15 no total. 15 no total. 15 no tá. Tem total. mais os suplentes? Mais os suplentes. Tá. São 30, então, no total. E essas são as pessoas que têm direito a voto. Mas o conselho é um espaço aberto. As reuniões do conselho, elas são regulares, elas acontecem todo mês, e qualquer pessoa interessada pode participar, com direito à voz. Não tem direito a voto, mas tem direito à voz. Tá. E então, na verdade, assim, quanto mais gente a gente consegue trazer, mais ideia a gente vai tendo, mais noção das realidades culturais, sociais da cidade a gente vai tendo, mais noção do que acontece, né, na produção cultural, enfim, na divulgação cultural. Por exemplo, né, aqui o podcast é um podcast de divulgação cultural. Sim. Essa é a ideia. Né? Então, tudo isso. Então, é importante que a gente saiba, porque não é uma coisa existe e de repente está todo mundo sabendo, né? Nem a secretaria. Também demora para eles ficarem sabendo o que acontece. Então, o conselho é uma dessas pontas para a gente trazer as percepções, reflexões e opiniões, né? O conselho é um pouco sobre isso. E eu falei, eu gostaria de pontuar que é isso. O conselho, se ele fosse deliberativo, como é a maioria, a gente tem como propor programas, projetos. Por exemplo, eu soube que o Conselho da Mulher conseguiu uma verba pública através de emendas parlamentares para gerir
um programa aqui na cidade, que é o programa de atendimento, como é que chama? Primeiro minuto, ou primeira hora, é um atendimento de urgência para mulheres que forem, que sofrerem abuso em casa. Então, Acho que é a lei do minuto seguinte. Exatamente, lei do minuto seguinte. E isso aí foi uma conquista do Conselho, que é uma possibilidade de ser gerida e gerenciada através do Conselho. Mas um Conselho Deliberativo, ele não é só a sociedade civil, ele também é o poder público. Tá. Então é uma forma da sociedade civil compor políticas junto com o poder público. Hoje, como o nosso Conselho funciona, não é assim. Ele é só consultivo. E existe um motivo para ele não ser deliberativo? A artista dá muito trabalho. Imagina! Que é isso? Artista nem tem ego inflado. Não, mas o professor também dá muito trabalho. Não, sim, né? mas... Profissionais de saúde, pensa, você tem Gente. as pessoas que... Porque nos conselhos, você vai ter os profissionais de saúde, por exemplo, no conselho de saúde. Você tem os profissionais de saúde, você tem os usuários do sistema de saúde. Aham, sim. Cara, é uma galera que sofre nas filas, é uma galera que não é sofre por qualquer coisa, às vezes tá passando mal. Então, assim, você tem essas escutas, é importantíssimo que essas pessoas estejam ali. Sim. Inclusive, o sistema de cultura, no qual o conselho faz parte, está inserido, ele é inspirado no sistema de saúde. Então, não gosto muito dessa palavra, mas o usuário, digamos assim, da cultura, Aham. que somos todos. Sim. Né? Até aquele que produz também consome. Também consome, todo mundo. Mas também aqueles que não produzem têm direito, né? Sim. De serem pensados e de pensar a cultura. Então, mas é isso. O sistema de cultura, ele é inspirado no sistema de saúde. Tá. E é uma das lutas do Conselho, é adequar o Conselho, né, o sistema municipal de cultura. E agora você falou, ele não é deliberativo. E esse fundo de cultura que existe? Como é que funciona então isso em relação ao conselho? O fundo de cultura é assim. O fundo de cultura, ele é uma das fontes de financiamento e fomento à cultura, Tá. né, municipal. Ele funciona atualmente através de dotação orçamentária. E dotação orçamentária é assim, tem uma parte do dinheiro que chega para a prefeitura, no tesouro, né, que é prometido para esse fundo de cultura. Então, se a prefeitura for realizar alguma ação utilizando esse fundo, o dinheiro entra no fundo e sai. E tem Certo. outras formas também de compor esse fundo, que são através, por exemplo, hoje acho que a única forma a única fonte do fundo é o aluguel do Teatro Municipal. Do Teatro Municipal. Então tem essa dotação e o aluguel. Mas a lei prevê uma diversidade de possibilidades de fonte. Né? Pode ser captação, pode ser lei de incentivo, né? Porque a prefeitura, a secretaria tem um CNPJ. Ela pode participar de lei de incentivo para conseguir captar. Tá. E isso poderia entrar no fundo e compor o fundo. E o que acontece com o fundo? O fundo, como a gente pensa, né, é um fundo que, em tese, deveria conservar, né, gerar um fundo de recursos. A dotação não permite que isso aconteça. A gente tem aí algum histórico, talvez esteja um pouco equivocado, mas eu sei que existem algumas cidades que funcionam não com dotação, mas com aporte. E o aporte, parece que a gente está falando só de uma de nomenclatura, mas essas coisas na lei são diferentes. A dotação é essa promessa. O aporte é assim, entrou o dinheiro para o tesouro, tem um aporte que vai cai direto para o fundo. Uhum. Então pronto, o dinheiro fica no fundo, e se ele não for gasto no ano, ele fica ali, ele permanece. Com a dotação não, porque a dotação é só uma promessa. Se não for gasta, não foi. Não foi. Foi perdido. Esse aporte que ficou no ano passado? Não, é justamente isso, é uma dotação. Aí, quando vira o ano, acabou. Começa a contar do zero de novo. Do zero, exatamente. Porque o fundo não existe. Não, ele não existe. Ah, tá. Ele é uma promessa, a vamos dizer dotação, assim. a parte da dotação. Mas a verba que ficou, digamos assim, que veio do Teatro Municipal, sim, ela permanece.
Ah, tá. A que entra como... Como fonte direta do fundo, Tá, sim. isso. Como físico, não só... Exato. E Aham. aí, por exemplo, na Conferência de Cultura, que aconteceu, né, no Sim, começo do mês, era final de junho, começo de julho, isso. a gente conversou sobre outras fontes de financiamento possíveis para o fundo. Por exemplo, uma parte do ISS cobrado das atividades culturais. Tá o circo do Dedé aqui na cidade. Certo. Tem um outro circo no shopping. Tem o cinema. Tem uma diversidade de atividades e de iniciativas culturais na cidade que pagam imposto. Tá. Uma parte desse imposto, do ISS... Por ser cultural. Exatamente. Uma parte desse imposto, por ser cultural, poderia ser destinado, né, a fazer a roda girar. Então, o imposto já é pago. Sim. Poderia ser Sim. destinado para o fundo de cultura. Eu tenho visto uma campanha do pessoal tem feito aí, eu não sei se é do ISS, para 2% do PIB, da arrecadação do federal também ser desviado para cultura, ser colocado para cultura. Não sei, os abaixo-assinados malucos que aparecem de vez em quando aí. É que tem assim, hoje a cultura contribui com 3%, até mais, 3 ou 4% por aí. do PIB nacional. Isso. E aí isso... Na conferência foi bem legal também, porque a gente tá falando aí da indústria cultural. Em geral, né? Então assim, os grandes festivais, né, essa coisa que mobiliza muita gente, muito dinheiro, muito patrocinador, né, e paga muito imposto, gera muito emprego, mas também, né, de cada cidade, cara, só na parte da música, pensa quantos músicos tem em Botucatu, quantos músicos tem espalhados Brasil afora, assim. Sim. Né? Isso tô falando só de música, os grupos de teatro, enfim, todas essas manifestações que geralmente são precarizadas, o trabalho é precarizado, mas vez ou outra é cobrado e é devido esse ISS, né? Tá. Então isso poderia compor o fundo de cultura. E por que a gente está falando disso, né? O que é o fundo de cultura? Beleza, juntar dinheiro para o fundo de cultura. Né? Mas o fundo de cultura é interessante por quê? Porque existe um conselho gestor do fundo, olha só, mais um conselho. Exato, o Marcelo foi candidato ali. E esse conselho, ele é um conselho que vai apontar as diretrizes de utilização da verba do fundo. Então, e ele é composto por 2 pessoas indicadas pelo poder público e outras 2 pessoas que são, né, indicadas pelo conselho, que na verdade são 5 pessoas indicadas pelo conselho e depois a Secretaria de Cultura escolhe dessas 5 outras 2. Então, o conselho gestor do fundo de cultura é composto por 4 pessoas, mais a secretaria, que é o voto de Minerva. E isso é uma questão, né? Nessa última reunião do conselho, a gente teve um debate ali sobre sobre as indicações, os indicados. Por quê? A secretária já indica 2 pessoas. Certo. E o Conselho de Cultura, que não é o Conselho do Fundo, indica 5, que depois ela vai pensar ali 2. E aí a gente ficou debatendo, porque uma das pessoas que se candidatou, aliás 2, são servidoras da secretaria. Ah, é verdade. E já são servidores. Exatamente. Né? Então, assim, se ela seleciona essas pessoas, vira uma coisa, né, os 2 indicados dela, mais os 2 que ela vai pensar que são ali, que já são da... Sim, ela pode colocar a maioria de servidores. Exato, assim, isso é muito louco pensar nisso, e eu espero realmente que ela observe, né, o que aconteceu e o cenário, e aí tô falando ela, né, a secretária de Cultura, e seja o mais democrática possível, porque o ideal ali é que sejam pessoas da sociedade civil,
junto com as pessoas Sim, sim. da secretaria. Pelo menos um equilíbrio, né? Exatamente. Infelizmente, eu acho que como as coisas têm se configurado, a gente não vai ver isso. Na última eleição não foi assim, porque daí são os compinches, né? São geralmente... enfim... É difícil, né, cara, pensar, né, se o cara vai estar do lado de lá ou se vai estar com a gente. E qual que é o lado de lá? Então. Não, o lado de lá que eu falo do lado da Secretaria de Cultura. Exatamente, qual que é o lado da Secretaria de Cultura? Então, esse é que é o negócio. Não dá pra saber. Aí você não sabe. E o lado de cá também, o que é? Não tem uma coisa, né, única. Tem uma diversidade, tem essa pluralidade que precisa ser contemplada o máximo possível. E por isso o conselho é importante. E por isso que é importante que no conselho a gente tenha também uma diversidade de agentes culturais ali compondo. Sim. Né? No último conselho, a gente teve uma maioria de representantes de um segmento só. E não só de um segmento, de uma corporação. De uma corporação assim, só isso foi. Complica porque os eventos da cidade, eles ficam só nesse segmento, né? Todos os eventos culturais da cidade, eles ficam voltados para um segmento só. Se tem uma maioria no conselho, isso complica. Né? A pessoa teria que ter a visão de que ele não está ali para se favorecer. Acho que talvez é isso que você falou de não ser deliberativo por isso, né? Então, mas quando é deliberativo, o que acontece? O governo leva mais a sério. Porque a gente está debatendo muito... Exatamente, não só com dinheiro, mas com poder. Sim. Está mexendo com né? Quando é só consultivo, a prefeitura vira as costas, indica alguém ali, né? A secretaria, com certeza, é a lida, ela precisa estar ali. Mas o restante da prefeitura não tá nem lava as mãos. Tá. Né? E isso é um problema, porque o que acontece? Aí, para compor a composição, né, as indicações do poder público, acaba sendo uma coisa compulsória de pessoas que às vezes não têm o interesse, não têm a aptidão, não gostariam de estar ali. E acabam indo porque precisa cumprir uma meta, né, para a coisa acontecer. Tá. E as pessoas que compõem o conselho, elas recebem alguma coisa para estar ali? Então é um trabalho voluntário. É trabalho voluntário, a não ser as pessoas do poder público. Sim, mas essas já ganham pelas suas funções. Exatamente, né? mas uma das funções ela tá agregando os conselhos. Os conselhos são leis, né? Elas são leis e elas fazem parte da gestão pública. São instrumentos de governança. E isso, por exemplo, assim, quando a gente agora entrou, uma das coisas que a gente colocou gostaríamos de saber como que a cultura está sendo representada nos outros conselhos. Sim, então, quem são as pessoas indicadas e o que tem acontecido e como que a cultura tem se posicionado nesses conselhos. Para a gente começar a fazer uma gestão pública integrada. Pensar em políticas públicas onde tem lá o Conselho, né, da Igualdade Racial. De políticas para a igualdade racial. O que está sendo falado ali? Como que a cultura se posiciona? Como que a gente pode traçar políticas afins e comuns, né, contribuir de uma forma... A mesma coisa no Conselho da Mulher, no Conselho da Criança e do Adolescente, no Conselho de Turismo. A gente, gostaria de saber. Assim, estamos começando essa gestão e acredito que vai ser um pouco mais transparente esse... Esperamos todos, né? Esperamos. E como que o Conselho se comunica com a Secretaria Municipal, Secretaria de Cultura? Então, a Secretaria faz parte do Conselho. A Secretaria, ela tem cadeiras, ela indica pessoas e ela, né, a Secretária de Cultura, ela é membra compulsória do Conselho. Tá. Ela não tem escolha. Não tem escolha. Né? Ela é responsável por esse Conselho. Uhum. Então, ela, junto com outras, mas por parte do Poder Público, é a Secretaria de Cultura em Botucatu, que vem em outras cidades é diferente, assim. Mas, então, assim, a comunicação é direta. Na hora que senta todo mundo ali, tem representantes da secretaria. E, óbvio, aí tem os grupos de conversa, cada conselho tem seu próprio grupo. E também as comunicações, né, com a prefeitura, com a secretaria, elas se dão por via oficial. Ou seja, por e-mail ou protocolo. No entanto, isso é uma questão.
Se o conselho é uma instância, né, de governança e ela tem coisas regulares, as decisões que acontecem ali, óbvio, elas precisam ser registradas em ata e tudo, mas nem tudo precisa ser tão burocrático. Tem coisa que, ali se já é entendido como uma reunião de gestão, você não precisa oficializar no sentido de enviar ofício, oficiar tudo, né? Tem coisa que vai acontecer. Mas é isso, as coisas todas são instrumentos, né? Os mecanismos de gestão são instrumentos de política. Para fazer as coisas andarem ou para dificultar delas andarem. E o que o Conselho de Cultura... quais são as atribuições do Conselho Municipal de Cultura? O que ele pode e o que ele não pode fazer? O Conselho de Cultura, hoje, como ele está, na nossa lei, que é uma lei antiga, já teve algumas emendas, assim, mas ainda tem algumas questões para serem debatidas. É uma lei antiga, assim, acho que é de 2009, 2007, por aí. Então, somos um conselho consultivo. Então, a prefeitura, a secretaria, enfim, ela consulta a população, que faz parte, os conselheiros e as pessoas que vêm às reuniões do conselho. Ele também tem uma função de fiscalizar. Isso é importante. Então, também é uma parte, né, da sociedade, é uma forma que a sociedade civil tem de acessar informações relacionadas às políticas públicas de cultura. Então, e ver o que está acontecendo, né? E aí tem coisas... É um universo muito louco, né? Mas, por exemplo, a gente tem aí um debate que está na pauta aí do momento, sim, né? Que tem a ver até com umas leis que estão novas, que estão saindo no nível federal, que é a questão do Gustavo Lima. Ou seja, as prefeituras, né? Isso aqui é emblemático, o Gustavo Lima é emblemático, porque ele foi contratado com um cachê de milhões, né? Por uma prefeitura minúscula, né? Que não investe esse recurso no município. No fomento, exatamente. Então você tira o dinheiro do município e coloca no bolso da iniciativa privada de um artista só. De um artista só, né? E isso a revelia, sem passar por uma consulta com as pessoas que estão pensando a cultura na cidade. Então isso acontece, e acontece em Botucatu também, não nessa escala. E óbvio, tem que ter mecanismos também de autonomia, não estou falando que tudo tem que passar pelo conselho, né, pelo conselho, por assembleia, vira uma coisa que as coisas... Aí nada anda mesmo, fica engessado, não é assim. Mas o conselho, ele pode pautar as diretrizes, né, caso ele seja deliberativo. No nosso caso, a gente não é deliberativo. Então o que a gente pode fazer é fiscalizar e cobrar, e aí é isso, depende da força da mobilização que a gente consegue fazer. Né? Por exemplo, a gente da cultura vê o Pardini no Instagram e conseguiu marcar uma reunião com ele quando a gente conseguiu juntar 200 pessoas, artistas no Eu Cuido da Cultura, para falar, olha, você precisa olhar pra gente. A prefeitura precisa né? E senão não, a gente não sabe de nada, assim. Né? Vira as costas, sabe o quê? Sabe da censura, por exemplo. Né? Sabe dessas coisas, assim. Cara, como é que eles descobrem pelo em ovo, né, cara? Aí o que é grande mesmo, ninguém vê, né, cara? É muito bizarro isso, cara. Então, assim, por exemplo, com relação a esses eventos grandes da cidade, cara, como é que funciona o conselho? Ou eles estão mais ligados ao turismo, às outras secretarias? Tipo, agora, nós vamos ter a festa de Santana, cara. Tem um monte de show, tudo. Tem turma daqui e tal, mas tem gente de fora. A festa de Santana é organizada pela Igreja Católica. Ah, tá. No caso. Aí ela aluga, ela paga bastante dinheiro, inclusive. Aqueles ISS, aquelas coisas assim. Sei. Né? De imposto para a prefeitura, paga um monte de coisa. Não é... Né? Até porque a Igreja Católica não tem problema com grana. Não. Nenhum. Né? Então, mas é só isso, é uma festa cultural, é uma festa que mobiliza muita gente, que acessa, né, que atinge muita gente. Seja por motivação
religiosa, ou seja por motivação de entretenimento, de lazer, ou até mesmo por motivação cultural. Né? Então, assim, mas quem organiza isso é a igreja. Tá. Óbvio, com o apoio da prefeitura. Um apoio só. Com apoio. A prefeitura garante algumas coisas, assim. E isso não é só a igreja, tá? Por exemplo, a gente estava organizando uma festa junina. A gente tem direito a pedir algumas coisas para a prefeitura, que se, né, tiverem empenhadas, eles dão, tipo, tenda, ou apoiam às vezes com banheiro químico. Né? No caso das festas Santana, que acessam um público gigantesco, eles dão um aporte maior, né? Um apoio maior. Mas é isso. Aí, no caso, por exemplo, as feiras... as feiras turísticas. Isso aí é o turismo que tem feito. A cultura apoia. Né? Mas quando a gente fala assim de cultura... por exemplo, montar um palco. Montar um palco não é uma coisa da cultura. É uma coisa da prefeitura. A cultura pode mediar esse acesso. Tá, né? Entendi. Mas a verba não vem da Secretaria de Cultura, exatamente. Vem da prefeitura. Vem da prefeitura. Da prefeitura. Aí, óbvio, se for para fazer alguma coisa que é um projeto da Secretaria de Cultura, tende a sair da dotação da cultura, da parte que é, né, da lei do orçamento que está prevista para a cultura. Então, aí o que pode acontecer é assim... Mas vem do fundo isso? Não, você fala? Não. De outra fonte. De outra fonte. Inclusive, eu acho bem interessante falar, hoje tem uma audiência pública na Câmara sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de Botucatu. Então é a lei que vai pensar o orçamento, as diretrizes orçamentárias do ano que vem. Do ano que vem, certo. Então todo ano acontece isso, assim. Então hoje vai ter essa primeira audiência, não sei se vai ser definitiva. E a gente, da diretoria desse conselho, está se organizando para ir lá, para observar como que está sendo pensada e planejada a lei, as linhas, né, diretivas para a cultura no ano que vem. Tá. Porque nela é que vai decidir isso aí. Até essa história que você falou do ISS vai seguir nessa audiência ou não? Não. O ISS... é uma conquista um pouco mais árdua, assim, porque aí a gente vai brigar com outros setores, que hoje, por exemplo, já estão recebendo esse recurso. Já estão recebendo, sim. Né? Vai ter que repartir. É porque imposto... Nada. Mas isso não tem nada a ver. Isso teria que ser uma outra lei, tudo. Tá, entendi. Mas, por exemplo, caso essa lei existisse, a gente poderia falar, a gente gostaria que fosse tanto, né? E aí... as leis elas têm que dialogar entre si, porque senão elas são inconsistentes, pode dar problema. Senão uma acaba anulando a outra. Exato, assim, aí é um pepino. Mas o que eu falei disso porque assim, isso que vai ser debatido hoje é o orçamento da cultura inteiro. Então, assim, o orçamento que vai pagar o salário dos servidores da cultura, que vai pagar o salário da secretária, que vai pagar a manutenção dos equipamentos culturais, né? Por exemplo, os museus, as bibliotecas, a orquestra e a banda, tudo isso vem daí. Tá. E se a gente for pensar, Botucatu, comparando com algumas outras cidades, tem uma dotação razoável, assim, acho que a gente chega a 1%. No entanto, a gente tem uma quantidade gigantesca de equipamentos e, né, que consomem muito dessa verba. Então sobra para a ponta das políticas mesmo, assim, de fomento, de apoio, de circulação, bem menos recurso do que várias outras cidades que têm uma porcentagem menor de... Tá, quer dizer, assim, tem boa parte da verba vai para os equipamentos, mas para você povoar esses equipamentos, a verba é menor. É menor, acaba sobrando menos. Tipo coisas. A Casa da Juventude, que antes tinha curso lá, tudo, tinha tanta coisa, agora não tem praticamente nada. Mas isso tem a ver com política também, com programa, né? Não é porque com quantidade de recursos que vem, com a gestão, com a equipe, com os assessores. Sim, teve a pandemia também, né? Que teve que cessar tudo, né? Mas antes da pandemia a gente já estava mal das pernas. Sim, já estava assim, porque eu dava aula lá de desenho livre, pessoal. Eu não tenho nenhum receio de dizer que desde que o Pardini entrou, a cultura foi por água abaixo, assim, junto com aquela inundação.
Só que é isso, as várzeas do Rio estão sendo cuidadas, a cultura é bem pouco. Assim. Bem pouco. Eu lembro que quando eu era adolescente, isso já tem uns 25 anos, eu fazia teatro pela prefeitura. Hoje a gente faz teatro pelo Senac, que é uma parceria com a prefeitura. Mas na época eu lembro que era pela prefeitura mesmo, e era um lugar ali na Curuzu. Eram cursos livres e era com o Kim Marques que a gente fazia. Eu fiz. Você fez? Eu fiz, era no segundo andar, assim. Isso! Em cima hoje é uma loja de artesanato, coisa de artesanato. Gente, era maravilhoso estudar ali com ele. Era ótimo. Era demais mesmo. Nossa, gente, que... Todo mundo fala do Kim. O Kim era maravilhoso mesmo. Foi uma Marquinho, pessoa incrível. toda vez que eu encontro o Marquinho, ele sempre fala, cara. E o interessante, agora pegar é que o partido era o mesmo. É uma coisa da pessoa. Essa questão do não olhar para a cultura é uma questão da pessoa. É pessoal. Porque na época eu lembro que era o Pedro Lozzi que era o prefeito. Eu acho que do contexto. Também. E do contexto, né? Porque com o bolsonarismo... Ah, sim, com né, certeza. o Bolsonaro declarou, né, que a cultura é inimiga, assim. Uhum. E a gente tem um prefeito bolsonarista, que Sim. apoiou das duas vezes o Bolsonaro. Então a lógica de gestão da cultura é essa, né? É uma cultura é uma cultura de entretenimento somente, né? Que tá visando o pão e o circo, é aquela coisa. Falavam tanto, né? Falavam PT é pão e circo, né? Pois Viraram. Viraram. Não, é isso, assim. É só isso. É só isso mesmo. E é bem pesado, cara, nesse sentido mesmo. É bem triste. Vamos mudar um pouco o foco. Agora vamos falar de como os artistas fazem para chegar até o Conselho de Cultura. Eles têm esse acesso? Eles podem contar com o Conselho de Cultura? Como que funciona com relação aos artistas, o Conselho? Então, a maioria das vezes, os conselhos são compostos por artistas, que são, né, as pessoas mais diretamente relacionadas com essa coisa cotidiana da cultura. Porque quando a gente fala dessa cultura no sentido da política pública, no sentido do fomento, do incentivo, né? Se a gente for pensar no sentido antropológico, a cultura é tudo, né? É a Sim, religiosidade, é a ocupação das ruas, é até a maneira de fazer política, tudo isso é cultura. Até a maneira de fazer comida dentro de casa. Exatamente, cultural. exatamente. E isso é uma pauta que a gente volta depois, porque vamos concentrar aí nos artistas. Mas é isso, então artistas são as pessoas que geralmente ocupam esses espaços. Tá? Artistas e técnicos, eu diria, mas principalmente os artistas. E então hoje o conselho é composto, eu diria que 90%, 80 e poucos por cento por artistas hoje, nessa gestão, né? Da parte da sociedade civil. Então esse contato ele é direto com esses artistas e com a rede deles. O que se propõe, que acontece em muitas cidades, são fóruns, que são os fóruns setoriais. Então, por exemplo, você vai ter um fórum de artes cênicas. Sim. Então o pessoal das artes cênicas se reúne e uma dessas pessoas que faz parte ali, ou algumas pessoas, representam esse fórum no conselho. Ou a gente aqui em Botucatu começou um movimento que está um pouco parado, mas também de pensar o audiovisual, o cinema e o audiovisual. O de cênicas está bem movimentado. O de cênicas, eu acho que pelo contexto das cênicas atual, assim, aqui na cidade, eu acho que faz sentido, né? Por ser uma atividade de grupo, as cênicas, você está em grupo, né, sempre. Sempre. Então, já mobiliza um grupo, né? É mais fácil. O audiovisual, por exemplo, é mais pontual. Ou a música também. Música a gente sabe que é assim, tem banda, mas a banda geralmente é uma pessoa que coloca a banda nas costas e carrega. É muito difícil as bandas... O teatro eu sinto que é mais orgânico, essa coisa. Geralmente tem um diretor e tudo, mas os atores, as atrizes se envolvem muito. Sim. Né? E eu sinto que é bem legal ver isso, assim, que tá... Acho que o Senac deu uma reavivada na cena... Nossa, completamente. Na cena do teatro aqui em Botucatu, assim.
E Houve um limbo ali, um período Isso. que não teve um limbo. nascia nada, não crescia nada, não aparecia nada, não tinha mais grupo de teatro. Quando o Notívagos, né, começou a minguar aqui, a gente sentiu, sei lá, em 2018, talvez, Então, que tenha existiam começado a pontos cair. de cultura, né? O Ponto de Notívagos foi um cultura. ponto de cultura. É um ponto de cultura. Tinha, enfim, existem vários grupos históricos aqui na cidade de teatro, né? Grupos de teatro antigos, assim, Chafariz, o Notívagos mesmo. Tem outra galera, né, que tá... Tem um monte de gente, na verdade, que se envolve com isso, né? E antes de voltar para essa participação dos artistas no conselho, eu acho legal a gente falar um pouco sobre essa cena do teatro que está acontecendo, que o teatro sempre teve essa coisa meio underground, né? O teatro no interior. Tá. Tem o teatro de shopping, tem o teatro de microfone, tem, mas tem também os estudos dos textos, tem essa coisa de... Então, né, hoje a gente vê lá no Garage, que é um centro cultural aqui da cidade, super pequeno, que acolhe 2 grupos, acolhe o SN e o Notívagos também, vez ou outra, realiza suas atividades ali. Sim. Né? Então é essa coisa muito underground mesmo, assim. E a gente estava conversando recentemente, num lançamento de um filme que a gente fez lá no Garage, sobre o consumo de cultura. E como mesmo a galera que circula e produz no underground consome o mainstream. E como que a gente, né? E porque quando a gente pensa em arte, em fomentar a produção local, não adianta só esperar que o governo venha e coloque dinheiro. Não é sobre isso. É sobre a gente valorizar, Sim. sobre as pessoas valorizarem, né? Sim. Então, é muito importante a gente começar a observar a produção autoral na cidade, né? E eu acho que o teatro é sempre autoral, né? Eu acho que ele tem essa coisa, assim, porque ele não é cooptado pelo entretenimento raso, assim. É mais difícil, é uma arte mais difícil de acontecer isso. É porque ela é o contato direto, né, com o público, cara. Você tá ali com o público na sua cara, o teatro. Ela é um evento, ela acaba sendo um evento, né? Porque, por exemplo, a música, ela tá em todos os lugares. Você liga a rádio, você abre o Spotify, você vai no barzinho. Cara, você não tem o que E fazer. você não precisa prestar atenção nela. Não. Ela tá ali. Exatamente. O teatro, Agora o teatro ele tem te uma obriga demanda. a sentar e olhar. Exato, Preste atenção. assim. E a música, que se você for, né, os shows, isso eu acho que é uma coisa que a gente perde, que não tem em Botucatu. É um espaço que valorize a música como música. Né? A gente tem muitos bares muito legais que valorizam a música, mas a finalidade das pessoas que vão pro bar, a maioria, é beber. Sim. Né? E isso faz com que os bares selecionem a sua programação de acordo com o que O público. Exatamente. Então ela tem aí uma finalidade comercial. Sim. Não uma finalidade, né? Na maioria das vezes, porque, óbvio, os caras, um dono de bar, ele precisa pagar as contas. É isso, é um bar. Sim, é um bar. Né? É um negócio, né? É um negócio. Como qualquer outro. E a gente sabe que a cultura tem uma dificuldade no Brasil e no mundo de gerar essa sustentabilidade. Né? Então, por isso que esse discurso mais à direita, assim, diz: não, então se não se paga, não tem que fazer. E não é bem assim, Não. porque a cultura não é sobre comércio, Exatamente. né? Não é o capitalismo acima de tudo, não, é a importância das manifestações, cara, a cultura é muito mais do que vender um determinado tipo de produto para um determinado tipo de público. É poder se expressar, é documentar a história a partir de sensibilidades, né? E isso tem que ser levado em consideração pelo poder público na hora de pensar as políticas públicas. Né? E por isso que os artistas ocupam esse espaço. Eles falam: a gente precisa ser ouvido e a gente precisa ser reconhecido, né, com a devida importância que a gente tem para o município, para a cultura do nosso lugar. Sim. Né? Quem não tem orgulho de falar: nossa, esse artista é de Botucatu? Cara, mas se você não fomenta a produção e o consumo e a apreciação, né, as pessoas têm mais dificuldade de se reconhecer, de se identificar. E acho que a cultura e a arte, elas têm esse poder, assim, de criar esse encantamento Sim. com as pessoas, assim.
essa identidade. Ai, gente, isso é maravilhoso. Nossa, eu viajei aqui agora. E eu sinto que é isso, a gente tá ali no Conselho de Cultura para lutar por isso. Acho que essa é a... né? E eu gostaria que a Secretaria pensasse da mesma forma. Às vezes parece que eu não consigo entender, na verdade, o que acontece. Pode falar. Não, é uma das próximas entrevistas com a Cris. A gente já está agendando. E aí nós vamos pedir as perguntas dos outros para fazer para ela. Só não é ao vivo, mas o pessoal vai poder mandar as perguntas e a gente vai fazer. Só não seja grosseiro. Não, gente. Não, gente. Eu queria perguntar o seguinte. O Conselho de Cultura, seria a atribuição do Conselho Municipal de Cultura orientar os artistas, porque tem muito artista que não faz parte do cenário político. O Conselho de Cultura é político, né? Uhum. E tem muitos artistas na cidade que eles não fazem ideia e também não se interessam pela parte política da cultura. Uhum. Mas é função do Conselho orientar esses artistas de como angariar fundos para fazer brotar os seus projetos, para fazer crescer os seus projetos? Não é função do Conselho. Tá. Mas o Conselho pode pautar isso. Isso é legal. O Conselho ele representa a sociedade civil. Então, representa aí... Se essa é uma demanda, então a gente pode pautar que políticas públicas, né, ou que a gente direcione ações ou coisas para que essa seja uma ação, né, uma política para a cidade. Tem muitos artistas que precisam desse suporte. Como que isso pode acontecer? Então a gente pode trazer isso, mas o Conselho ele não é um promotor de ações diretas. Uhum. No entanto, ele é um espaço de politização. Então, se as pessoas vão ali, elas começam a entender o que acontece. Sim. Né? É isso, não é... Quando você entra, às vezes, né, se a pessoa vai lá e não tem muita experiência, muita noção do que acontece, às vezes fica perdida. Porque é o movimento das coisas, o movimento dos barcos, né? Uma vez que você saiu do cais, você está no oceano. Sim. A pessoa vai ter que nadar até alcançar o barco. É isso é inevitável, porque senão é isso. Pensa que um barco vai passar aí ele tem que voltar para trás para pegar outra pessoa que chegou. Não tem como. Não. Né? Então, assim, é importante, óbvio. Né? Não vamos insuflar as velas e deixar o barco ir para as pessoas correrem. Não. Para um pouquinho, joga o bote. A gente auxilia. Mas é importante as pessoas terem essa dimensão também. Uhum. Né? Que é um trabalho difícil. Né? Porque a política é difícil. Sim. Então é isso. Mas aí, claro, depende das pessoas que estão ali nesse barco, né, nesse conselho, e de como é que a gente vai fazer, quais são a instrumentalização dessas pessoas também, né, para fazer esse acolhimento mesmo, assim, né? Sim. Você falou que Botucatu não tem um centro assim, né? Eu fiquei pensando aqui na minha cabeça, Botucatu teria que ter um centro tipo o Max Pfeffer de Pardinho. Que eu acho, né? Não sei, posso estar também enganada. Mas é que eu vejo, às vezes que eu fui lá, eu vejo que é um espaço muito bem aproveitado. Tem espaço para apresentar teatro, tem espaço para oficinas em geral, e tem um espaço maravilhoso para shows. Não é, nossa senhora, uma arena de Barretos, mas é um espaço ótimo para fazer show. Mas Botucatu tem. Onde? Tem vários espaços. Só que sabe o que não tem? Gente para fazer isso acontecer, para pensar. Para fazer isso acontecer, não para ir até o local. A gente tem o espaço cultural, a gente tem a Casa da Juventude, a gente tem o Teatro Municipal, a gente tem as praças. A gente tem a Pinacoteca, que tem uma praça também ali na frente. A gente tem a estação de trem, que teve show lá na conferência, foi incrível. Um baita de um palco. Assim, espaço não falta. Na verdade, a gente tem muito mais do que Pardinho. Sim, né? É que Pardinho Só é que concentrado. O Max Pfeffer, aí vamos ser justos. O Max Pfeffer ele foi uma doação de uma instituição muito rica, né? Que é sediada e que tem um carinho pela cidade. Então eles construíram aquele equipamento com esse pensamento, né, de fomentar a cultura, doaram para a cidade
Então a gestão, a manutenção do espaço é responsabilidade da prefeitura. Ah, tá. Mas a gestão cultural, a gestão da programação, essas coisas, ela é um convênio com essa instituição. Tá. Então, a instituição contrata e paga os funcionários que fazem toda a programação cultural, que fazem, enfim, né? Que faz a coisa acontecer. Porque aí é menos politicagem. Assim, eu não digo que é o ideal, tá? Eu acho que o ideal é ter uma diversidade de modelos acontecendo. Mas é eficiente, a gente vê. O Max Pfeffer realmente, a gente olha a programação, ela é regular, ela é bonita, você consegue acessar. Sim. Né? É muito interessante as coisas que acontecem lá. Hoje eles têm feito também um trabalho, às vezes, de facilitar o transporte. Muitas vezes eles mandam vans para Botucatu para levar o pessoal para lá. A gente foi né, ver uma peça lá e mandaram a van para pegar. Mas é isso, existe ali, além do dinheiro público, o espaço público, o espaço que quem cuida é a prefeitura, toda uma outra estrutura, que é uma estrutura de uma empresa multinacional, brasileira, mas multinacional. Uma empresa mas aí volta a ideia também de aqui a gente ter muitos equipamentos. Enfim, aí, se a gente tiver que distribuir gente para todos esses equipamentos, a verba da cultura tem que ir lá para cima também. Então, se for pensar. mas aí não é distribuir, assim, é propor modelos mais eficientes. E outra, conservar e procurar pessoas que tenham esse perfil, né? Técnico, de olhar, cara, coloca no teatro alguém que sabe de teatro. Sim. Que se apaixona por isso, né? Coloca na Pinacoteca alguém que, cara, é frito de museu. De museu, tem. Você tem que colocar as pessoas assim. É igual né? agora que nós vamos ter o Nelly, né? Que saiu a ideia lá da reforma, né? Do Nelly. Que que... Hã? Deus te ouça. Porque isso aí foi uma promessa do Pardini. Ele disse que antes de terminar esse mandato ele entregaria o Nelly, tá? Vamos ver se ele cumpre promessa. Então saiu, então nós vamos ter mais um instrumento, um equipamento, né, da prefeitura, e aí vai faltar, e aí? E a administração? Quem administra isso? Então, uma possibilidade é fazer esses tipos de convênio. Porque você desonera a prefeitura, né? E você coloca... Só que é isso, é complexo, porque aí é a iniciativa privada, digamos assim, uma associação sem fins lucrativos, toda... Você precisa ser uma OCIP para você poder gerenciar. OCIP é uma organização social de interesse público. Seria uma ONG reconhecida como de interesse público para ela poder gerenciar equipamentos públicos. Mas aí é parceria público-privada. Essa que é o que acontece no Max Pfeffer. Eu não acho que esse é o modelo ideal, mas ele é um modelo que funciona. Ele é um modelo que a gente vê funcionar. E tem um pouco menos de entraves, assim. Mas isso também depende da associação que vai pegar. É muito complexo. Não é tipo uma receita. Isso vai lá, vai que vai funcionar. Não é assim. Né? Mas é isso. A gente teve um tempo aí, por exemplo, tinha no MUP, tinha um gestor que era super qualificado, assim, né, para ser esse gestor, mas por questões de conflitos políticos ou até pessoais dentro da esfera pública, foi afastado. Né? Isso também aconteceu com uma moça que foi contratada, né, para ser gestora da Pinacoteca, que também o pessoal parece que não gostou tanto do que aconteceu, mas era uma pessoa que, digamos assim, tinha mais capacitação, pelo menos teórica, assim, no sentido de ter informação, trabalhando na área, atua na área há muito tempo, tem experiência. Hoje a gente não tem, né? Os nossos quadros... Hoje a gente fez até essa pergunta. Hoje, acho que a única instituição cultural, né? O único equipamento cultural de espaço, assim, que tem uma administração especializada, digamos assim, é a biblioteca, que foi um concurso bem recente, e aí a administradora ela é bibliotecária. Então, mesmo. é isso, ela vai olhar
com esse conhecimento para coisa. Uhum. Né? Agora, a Pinacoteca, quem é? Que não tem uma administração, o Fórum das Artes, Sim. a Casa da Juventude, o Teatro Uma Municipal. administração técnica, né? Assim, voltada para aquele... Que tenha esse conhecimento Sim. E referência, e enfim. Isso eu acho que é uma das coisas que falta. As pessoas que estão são ótimas, elas são esforçadas, elas dão o melhor que elas podem. Sim. Mas é isso, às vezes falta algumas outras coisas, né? Exato. Uma das coisas que estava rolando lá no teatro mesmo, que tá uma coisa que tá travada, não desenrola. É a questão Da infiltração? como chama aquilo lá? Mezanino. O Sabe mezanino. aquele mezanino que tem Por causa da mudança plateia? das leis. Aquele mezanino tem um parapeito baixíssimo. Então, você não pode colocar gente lá em cima. Só que você também não pode fechar o mezanino. Só que também não pode fechar o mezanino. Pela lei você não pode fechar o mezanino, porque ele vai estar lá. Exatamente. E alguém pode cair de lá, pelas novas regras que surgiram aí durante a pandemia. É a única forma de acessibilidade para pessoas... Para cadeirantes. Então. E tem um problema. Se você sobe o parapeito, Você não consegue ver. Você não consegue ver. E se você... Tem outra questão também, o som. Porque a acústica do espaço muda completamente. Sugeriram de fazer paredes de vidro. Vai mudar também, não tem Como jeito. que você foi Qualquer coisa que você colocar lá vai mudar Vai mudar a acústica do espaço. Não tem jeito. Quer dizer, a lei não se adequa aos espaços que são antigos. Exato. Não, mas é isso. Aí o espaço tem que se adequar à lei. Aí vai ter E que aí, ter um engenheiro, um arquiteto, uma pessoa que vai fazer um planejamento decente. Exatamente. E aí tem as outras questões também que estão relacionadas à segurança, que são portas de saída de emergência, que não são adequadas, ali nada é adequado. O teatro foi construído no começo do século, no começo do século XX. As leis mudaram muito. E era um cinema, né? E era um cinema, exatamente. E nesse ponto, cara, com relação a esses gestores desses lugares, o Conselho de Cultura não tem entrada nenhuma nisso? Não, isso daí, óbvio. A gente pode fiscalizar, denunciar e tal, mas não é assim também, né? Não. Porque as pessoas estão fazendo seus trabalhos. Ali. Sim, mas não, eu tô falando assim em termos de indicar... Isso é responsabilidade, não. Isso é responsabilidade da prefeitura, da secretaria. Da Secretaria de Cultura mesmo, diretamente, não da prefeitura. Sim, e tem que ser, assim, aí, opinião pessoal, o ideal, né? Mas o ideal também é muito longe da realidade financeira, orçamentária, tudo isso, é que a gente tivesse técnicos concursados para dar o apoio, né, em todos esses espaços. E cargos comissionados, digamos assim, indicados, mas com qualificação técnica. E isso sim, o conselho pode fazer uma pressão de falar, né, de querer saber mesmo, assim. Mas no final a palavra é da secretaria. É da secretaria. Porque é isso, são cargos políticos e você precisa conseguir se relacionar com essas pessoas, ter algum tipo de afinidade para você tocar adiante as coisas, né? Então, mas a gente tem que ter um equilíbrio, porque senão também você coloca lá o seu timinho e vira cabide de prego. Vira cabide. E esse é uma grande questão, é até perigoso falar isso, tá? Porque é importante, esses cargos são importantes, né? Isso aconteceu aqui recentemente, né? Na lei, no Olhar para Dentro, na lei Aldir Blanc, foram contratadas algumas pessoas como assessores em cargos comissionados. E eram pessoas que deram tudo de si, que eram qualificadas, né, que são qualificadas, mas por uma determinação da prefeitura que entende que cargo comissionado é cabide de emprego e só. E todos esses cargos caíram. E aí a gente ficou hoje o braço direito da secretária, que é uma pessoa maravilhosa, assim, uma pessoa que dá o sangue, né? Tá aprendendo pra caralho, tá botando pra quebrar. Mas ela sozinha.
Não, ela recebe um salário mínimo. Nossa. É um salário mínimo. É um salário mínimo. Então, assim, Deus. cara, como? E ela se mata, cara. Se mata. E ela sabe muito. Né? Então, ela tá... É isso. Mas, em tese, não é ela que tem que fazer isso. Não é ela que tem que fazer isso. Ou, se ela vai fazer isso, então indica ela e remunera bem. Sim. Né? Se ela tá fazendo, o trabalho tá massa, pô. Né? Agora, manter cargos precarizados, assim, é muito complicado. É uma lógica de gestão pra dar errado. Sim, porque de repente a pessoa conseguiu 2 salários mínimos. Tchau. Não pode dar tchau ali. Pode. E aí, pior ainda. Que a pessoa tem a ilusão do cargo concursado, né? Sim, sim. Ah, eu tenho estabilidade, estabilidade. e tal, mas... Não, mas eu acho que ali são várias coisas, assim. Eu acho que é um trabalho legal, é um trabalho interessante, é um trabalho importante. Importante, né? com certeza. É um trabalho muito importante. É um trabalho onde... Um bom currículo. Não, também, mas eu tô pensando nas questões simbólicas mesmo, assim, afetivas, tá. sabe? Mas eu acho que o que segura alguém num emprego de salário mínimo não é o salário. É a Não. paixão. É você conseguir ver sentido naquilo que você faz, assim, né? Ou para você não ficar depressivo, né? Vamos dizer assim. E eu acredito que sim. Sim, sim. Né? A cultura ele tem esse poder das pessoas que se relacionam com ela verem a importância que isso tem. Se apaixonam pela cultura. E você vê, né? Você vê que ela é super apaixonada, ela recebe todo mundo bem, meu. Tá cansadona, mas tá sempre isso. recebendo todo mundo bem. É Sim, eu acho que assim, muito louco. tem pessoas incríveis. E isso a gente não tem o que dizer. Mas a gente precisava, sim, de pessoas especializadas, em alguns casos. Eu sinto essa falta. Né? Que eu acho que é o que... como você trouxe o Max Pfeffer. Ali a gente vê a coisa acontecendo, florescendo mais, assim. Uhum. Realmente. Do que a maioria dos outros espaços aqui de Botucatu. É isso. Eu acho que aqui em Botucatu nós temos realmente muitos espaços, mas é uma coisa muito pulverizada. Tem o teatro aqui, tem um espaço X lá, tem um outro espaço X lá. Mas tem que ser. Tem que ser. Inclusive tinha que ser mais. Né? Tinha que chegar nas periferias. Os espaços são pulverizados pelo centro. Ah, sim. Então... Mas assim, e cada um eles têm funções diferentes, assim, né? Eu acho que o ideal era, por exemplo, ter um calendário de teatro no Teatro Municipal, mas que fosse um teatro... já existe. Hoje em dia, inclusive, esse ano parece que está bem atribulada a agenda do teatro. Não está difícil de conseguir Tá. data. Ou seja, acontece muita coisa. Mas aí vamos falar das vicissitudes, assim. Né? Aí vamos olhar para o chão, porque a gente fica falando às vezes de simbólico. No chão é que, assim, uma empresa que ocupa o Teatro Municipal. Sim. É como se ele fosse particular. E mais, é muito mais barato, muito mais barato, muito mais lucrativo ele utilizar o Teatro Municipal com esse esquema de regulamentação que é hoje, do que ter um próprio teatro particular, por exemplo, para fazer. Sim, né? Eu conversei com a Carol e o custo é bem baixo mesmo. Muito assim. baixo. Eu conversei com o pessoal que faz, de vez em quando vem fazer a iluminação e som, eles são daqui de perto. Ele falou que lá o teatro é quase o triplo do valor. Aluguel. Só que aí também você chega lá e ele falou, que lá também quase tudo já é digital. Falou, já não tem quase nenhum canhão mais de incandescente, quase isso? tudo LED Putz, grilo, caramba. O negócio Não é lembra. aqui. Não é aqui, é aqui perto, mas é aqui perto. Isso barateia. Então. Então. Barateia. Ele falou, lá é quase tudo automático, ele falou, mas assim, o preço do aluguel do teatro é um absurdo. Mesmo pra quem é local. E aí, o que acontece? Isso é sacanagem. Não, aí é sacanagem. Isso é que é uma coisa, assim. E aí é o grande lance que tem a ver com os conceitos de cultura. Uhum. E os conceitos de cultura dentro da ótica da gestão pública, da política cultural. Porque, de novo, cultura pode ser qualquer coisa. Né? Agora, por exemplo,
a indústria cultural, ou as empresas que conseguem articular e captar, Sim. elas precisam de muito menos apoio Sim. do que as pessoas que estão começando, do que os artistas que estão propondo Sim. coisas menos massivas, que não vão trabalhar contratando ator da Globo, sabe? Ai, Ou artista, né, que tá tem isso tocando na rádio. Então, assim, hoje em dia... Mas aí tem a outra moeda que é... Beleza, mas o entretenimento lota o teatro, a arte... Se eu posso dizer desse jeito, não é o melhor, ideal, assim. Mas o teatro mais arriscado, digamos assim, não lota o teatro. Não. A banda famosa lota um ginásio, a banda autoral do município vai Três Gato Pingado, que é a família. Eu fui no domingo ver a... sim. Então a gente tem essas pontas, só que assim, como que a gente equaliza isso? Como que essa banda famosa se tornou famosa? Uhum. Beleza, às vezes é filho de alguém rico, às vezes tem algum acesso aí e tal. Tá. Mas como é que é, né? Não é sempre assim e não tem que ser assim. A gente não pode esperar Sim. que seja assim. Então, é responsabilidade sim do poder público dar condições para que a cultura emerja, para que as pessoas... E não só dar condições para produção cultural, mas contribuir para difusão e para formação de público, que eu acho que é o grande desafio Isso, na era cara. da internet, é você criar público Criar para uma público. cultura presencial. Mas nem na semana cultural, né? Que vem alguns artistas de fora, a gente percebe que assim o público não se interessa. É igual, eu fui domingo ver a Quando veio a dança. Denise Fraga, Encheu, nossa, lotou. Exatamente. Mas tinha shows acontecendo aqui e ali, peças de teatro acontecendo na cidade inteira, e as pessoas não se interessam. Não, então, eu falo, domingo eu fui ver a companhia que veio de Bauru, que é da prefeitura. Companhia de dança, né? Cara, não tinha um Mas- terço, cara, Exato. de público. E foi um espetáculo do caramba. Eu cliquei 520 fotos. Nossa. Então, esse tipo Muito de coisa... lindo. Só que é isso, a política do pão e circo, porque massageia o ego das pessoas. Mas sabe que- Eu fiz uma coisa tão linda, eu ganhei um prêmio, eu não sei o que, saca? As pessoas ficam se achando super importantes. Mas é uma coisa egóica, porque importante é a cultura sobreviver, importante Sim. é a cultura florescer. Isso é importante. Não, o resto é penduricalho. Mas você não acha que é falta de divulgação também? Olha, eu sinto que a gente está, sobre a divulgação, a gente está vivendo uma era muito complicada, assim. Acho que falta divulgação, mas porque as redes sociais, elas capturaram toda a interação e os algoritmos. E é Então, o que efêmero, acontece é assim, dos últimos anos, assim, eu diria que dos últimos 5 anos, um pouquinho mais, talvez, dos últimos 8 anos, os algoritmos foram refinando e a divulgação ela não é ampla. É uma divulgação que ela é restrita. Então eu fico sabendo de pouca coisa se eu não for atrás de seguir, de comentar, de dar like, de não sei o que, em tudo aquilo que eu gostaria de ter notícia. E especificamente, porque o Instagram, por exemplo, é uma coisa individual, né? Aham. É. Né? O Facebook ele tinha aquela coisa de eventos que era muito interessante, que você convidava as pessoas e tal. Sim. Hoje não tem mais, não tem mais. As pessoas não veem mais televisão, Mas também não quem assistem usa Netflix. Facebook hoje? Quem assiste rádio? A rádio é um baita... Ainda tem um público muito grande, mas é um público antigo. É um público que já sabe o que quer. É o público do que Facebook. muitas vezes já tá É o cansado. público do Facebook. Não, às vezes é mais antigo. É mais antigo Às ainda. vezes é mais antigo. Então, assim, eu acho que esse é um nó que a gente precisa resolver. Vamos ter que não voltar teria com o como, carrinho assim. na rua? O que eu sinto real, assim, é que, né, aí, observando um pouco o mundo, assim, eu sinto que as escolas e as políticas para a juventude, elas são a grande ponta de formação de público. Tá. Em Botucatu a gente não tem Interessante. política para a juventude. Por quê? Juventude, especialmente os adolescentes, é quando você começa a brigar com tudo aquilo que é comum, que é familiar, e você quer Status começar a quo, ver as né? coisas. Começa a brigar com o status quo. E você começa a querer ver o que está acontecendo, né? E também fazer acontecer.
E na hora que você começa a fazer, eu costumo dizer assim, o melhor jeito de você criar público para um teatro underground vai fazer teatro. Sim. Aí você vai começar a querer ver. Quer criar público para o cinema brasileiro? Tenta fazer um filme. Uhum. Então, assim, isso... Ou seja, não tem como a gente pensar formação de público sem pensar uma formação, oficinas, uma política de formação. E a gente está sem política de formação aqui na cidade há muito tempo. Muito tempo. Há muito tempo. Né? A gente tinha que ter regularidade na formação. E mais, não só nos espaços de cultura, mas nas escolas. Cara, as escolas integrais estão aí. Tinha que ser obrigatório uma parceria, algum tipo de convênio, alguma coisa para que aquelas pessoas, aquelas crianças, aqueles adolescentes tivessem acesso à cultura. Né? Principalmente a local. Qualquer cultura, cara. Eu trabalho na periferia. As pessoas nunca foram no cinema. Nossa. As pessoas nunca foram no teatro. Saca? Não vão, porque não tem dinheiro para pagar o transporte. Ontem mesmo eu fui, uma menina me ligou, que participou lá uma vez num curso que a gente deu, em parceria com o Senac, inclusive. Ela falou, fiz um curso, eu consegui um emprego. Tem 15 anos a menina, vai fazer 16. Consegui um trabalho, mas é um trabalho na roça, tô até com vergonha de falar. E lá não tem lugar para esquentar comida, eles não dão marmita, não sei o que, eu tenho que ficar o dia inteiro. Não tem como você me dar R$20, escreveu no WhatsApp. Eu falei, não tem como eu te dar R$20, mas eu posso fazer uma compra e mandar entregar na tua casa, ou levar aí. Né? Uma menor de idade me pedindo dinheiro, eu falei, não vou dar dinheiro. E fui lá, eu não sei qual que é a história real. Eu fui lá, eu não sei nem se ela estava na casa dela na hora que eu entreguei. Mas entreguei lá, fiz uma compra para ela fazer uns sanduíches, uns biscoitos, uma coisa para ela levar. Falou que ia deixar um pouco para a família também. Certo. Mas tá vendo a situação? Essa pessoa vai gastar 80 conto no teatro, ou mais. Ela vai ter condição de sair de casa, às vezes, né? Meninas da periferia, que já vivem aquele estigma do perigo, né? Sim. As famílias não vão deixar elas irem, e por várias razões. As desculpas, elas são diversas. Então, elas não querem, a não ser que isso se torne importante. E aí, para isso se tornar importante, isso tem que estar presente no cotidiano dessas pessoas. Então, a gente precisa descentralizar. As escolas precisam trabalhar com uma grade regular, com uma programação regular cultural. Tem que ter coisa, eles têm que fazer festival, eles têm que ver o que os músicos e os artistas da cidade estão produzindo dentro das escolas, nas praças. Ainda existe a matéria de educação artística? Não sei se chama desse jeito, mas sim, existe arte dentro das escolas. Acho que chama artes agora, né? Então, o nome, pelo menos, a nomenclatura, ela englobou mais ainda. Ela cresceu, porque na minha época era educação artística, agora é artes. Então você pode falar de qualquer coisa. Não precisa ser só desenho no caderno de educação artística, né? Mas é que falar não resolve. As pessoas precisam experimentar. Arte não é sobre aula. Arte é sobre fazer. Fazer teatro na aula. Faz música, faz... Assistir. Assistir. Mas precisa de política pública para isso. Sim. Porque hoje está cada vez mais difícil de sair da escola. Eu lembro, na minha época, tinha horário vago. Horário vago era assim, a gente não tinha uma aula, e aí a gente saía da escola. Não ficava no pátio. A gente saía, porque a escola que eu estudava era muito pequena. Se a gente ficasse no pátio, fazia barulho e ia atrapalhar as aulas. Eles abriram a porta da escola, a gente lá com 11 anos, 10 anos, saía da escola e ia brincar na rua. Voltava depois de 45 minutos para a aula. Era assim. Não ia nenhum professor, não ia nenhum funcionário. Tô falando que isso é o certo. Tô falando que isso acontecia. Sim. Depois, hoje, né, o diretor ou a diretora é responsabilizado por qualquer, nominalmente, pessoalmente, no CPF, por qualquer coisa que aconteça com qualquer aluno. Sim. Então, o que eles fazem? Cara, viram um terrorismo, né? Porque assim, se acontecer qualquer coisa, eu que vou me fuder. Esse é 1000 alunos na escola, 200 alunos na escola. Se acontece uma coisa com 3, eu vou me fuder 3 vezes. Se acontece uma coisa com 20 vezes. Né? E aí é isso. O que acontece é que, bloqueia.
bloqueia, ninguém mais sai, não tem mais... É muito mais difícil você conseguir tirar as crianças da escola e levar para algum lugar. E quando leva, é dentro de uma ótica, e eu tô falando porque eu sou pedagogo, é dentro de uma ótica professoral, de aula. Cara, a criança quando sai da escola, saiu da escola. Ela vai entrar no museu, ela não tá entrando dentro de um livro didático. Exato. Ela tá indo para o museu, né? E o museu, ela tem várias formas. E assim, não é que ela tá indo para o museu. Ela é uma criança que estava na escola, e ela saiu da escola para ir no museu. Não é uma criança que automaticamente está indo no museu. Ou automaticamente não, mas é porque ela quis, ou qualquer coisa. Assim. Simplesmente ela teve a ideia. Então, assim, é um momento de libertação. Sim. Né? Então a experiência ela tem que ser diferente. Não pode ser aquela coisa sisuda de elite, sabe? Como que se relaciona, o jeito certo de ser nos espaços certos, assim. É muito louco, assim. Então você precisa ter dentro dos museus pessoas capacitadas para pensar as visitações. Certo. Não é uma coisa automática, do tipo, estamos aqui, chama aí 3 monitores de 15 anos para ficar ensinando e explicando os quadros. Não é isso não é sério. Tá. Isso é o que dá. Hoje é o que dá. Mas não é sério. A gente tem que, então, olhar para as questões e trabalhar para que elas sejam o melhor possível, assim. Óbvio, assumindo que o ideal é com o tempo que a gente vai conquistar. Sim. Mas é isso, mostrando que... Porque é aquela coisa, né? Você conseguiu uma meta pequena, aí todo mundo diz, caraca, isso é legal. Aí você vai para a próxima. Isso é legal. Sim. É isso, vai tendo que conquistar. Mas o que a gente está vendo hoje é uma reação, assim. Um medo, na verdade, de assumir a responsabilidade por alguma coisa. Todo mundo tá com medo. Porque Todo mundo. hoje em dia tem lei pra tudo. Pra te responsabilizar por tudo. Porque se você bate no carro do outro, a culpa é sua. Se você leva os alunos pra fora da escola, você é responsabilizado. Se seu filho se machuca dentro de casa, você é responsabilizado legalmente. É uma moralização, né? Então tá difícil viver. É um lugar de moralização constante do comportamento. Assim. Então, vamos para as considerações finais. Vamos encerrando, Bora. a gente já está com 1h10, 1h15 mais ou menos. Pode falar. Não, eu quero do Pedro aí, que você queria falar alguma coisa no começo sobre... Muita coisa ficou. Ficou muita coisa para falar, cara. Até a gente fica quieto aqui ouvindo porque a gente tá aprendendo, cara. Essa aqui é a real. Na realidade, a ideia de você tá aqui primeiro seria ou você ou a Cris primeiro. Porque a gente quer entender o sistema da cultura para poder entrevistar o pessoal que faz a cultura também acontecer, entendeu? Não só ficar preso nas políticas. Então, mas quando a pessoa chegar aqui, a gente não sabe nada. Como é que a gente conversa, entendeu? Como é que a gente conversa com a pessoa? Ela vem só contar. Porque a cultura é um universo muito amplo, né? A gente está falando de política cultural. Inclusive, isso é uma das pautas que a gente vem discutindo, é de mudar o nome do conselho. E atualizar ele para o nome que vem do sistema nacional. Que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Para que as pessoas, quando olhem para o conselho, saibam que o que está acontecendo ali tem a ver com política. Com política. Porque tem uma confusão, né? Às vezes, se você omite esse termo, fica estranho. O que é isso, Conselho de Cultura? Sim. Né? Então, se tem um Conselho de Políticas Culturais, ainda tem que falar um pouco sobre o que é a política cultural, mas é um pouco mais direcionado, assim, um conselho que está pensando e trabalhando política. Né? Mas, com considerações finais, eu gostaria de agradecer, na verdade, o convite. Eu lembrei, cara, você ia falar do Vizinhança, cara. Do Boa Vizinhança. Do Boa Vizinhança, vamos aproveitar, cara. então. Que eu sei que vocês vão passar na Cineflix agora, ele, né? Exatamente, cara. O Boa Vizinhança, eu falei bem no comecinho aqui da conversa, Foi. que eu participei desse movimento e desse festival, que era o Festival da Boa Vizinhança. Em 2021, eu participei também da realização de um filme, que foi dirigido pelo Daniel Kojak, aqui de Botucatu, que chama Boa Vizinhança, que é uma história
dessa época, uma história da cena musical nessa época. E a gente fez um pré-lançamento que foi lotado, assim, foi muito legal, no Teatro Municipal. Sim. E agora, acho que quase um ano depois desse pré-lançamento, a gente vai passar ele de novo, né, num evento que vai acontecer no shopping. É um evento que está fomentando a cultura e os empreendimentos, e o artesanato, enfim, a cultura criativa, né, a economia criativa e a cultura local e regional. Então, a gente foi convidado pelo Cineclube para Todos, que eu faço parte do Cineclube para Todos, para pensar a programação desse evento, a programação de cinema desse evento. E aí a gente convidou alguns filmes, alguns diretores, assim, e vamos também exibir 2 filmes sobre a história de Botucatu. Um sobre o Hernani Donato, que foi um grande historiador, certo. Um cara interessantíssimo, o filme é bem, bem legal. E o outro sobre a Chada, que foi uma mulher incrível, assim, à frente do seu tempo, que tinha um bar em Vitoriana e que ajudou a construir a represa de Barra Bonita. E esses 2 filmes, que a gente passou na Mostra Tudo para Todos, e também um filme que eu dirigi junto com o Olindo, que é um documentário sobre o Rio Pardo, que é o rio que abastece a cidade de Botucatu. Uhum. E também esse documentário do Boa Vizinhança, que é um longa-metragem, né, que vai passar no dia 30 de julho agora, que é um domingo, se eu não me engano. Ah, um domingo? Ah, que beleza, domingo. Cara. Então eu vou conseguir. Pela manhã. Então as ações manhã. vão ser dia 29 e 30, lá no Cineflix do shopping, com às 10 horas da manhã e às 11, uma sessão no dia 29, e no mesmo horário no dia 30. Fica aí também e entrada gratuita. Vocês. Entrada gratuita. Isso. Entrada gratuita. Vai ser bem legal. E se eu não me engano, de manhã no shopping também o estacionamento é gratuito, né? Se eu não me engano, eu acredito que sim, até as 2 horas é gratuito. Tem um negócio desse, então aí fica... Vai ser bem legal, assim. E aí retomar, eu acho que isso é muito importante também, retomar os movimentos culturais que já aconteceram. Na Conferência de Cultura, o Célio Turino, incrível, assim, né, que veio, participou, fez uma fala muito maravilhosa. Ele falou sobre essa importância, né, de perceber o movimento espiralado, né, do desenvolvimento, assim, das coisas. Então, às vezes a gente dá uma rebolada para cá, para lá, mas sempre tem algo que sedimenta. Então, perceber, honrar, né, resgatar sempre que possível a história. Certo. Então, esses filmes, eles vêm, né, nessa vontade, assim, de trazer à tona a cultura de Botucatu, a história de Botucatu. E também abre espaço para outros projetos mais tarde, né, cara? Exatamente. Porque eu acho, assim, eu acho, pô, a história do cinema para Botucatu é gigantesca, né, como distribuidora e tudo mais, e no fim não existe um suporte pro próprio pessoal que desenvolve aqui exibir, né? Você tem que o garagem lá abre espaço, às vezes você consegue o municipal, tal, mas não existe um cinema mesmo, cara. Eu tenho amigos lá fora, nos Estados Unidos, cara, que eles produzem curta e a coisa que o pessoal do cinema local mais faz é abrir sessão com os filmes dos caras. Que é atrair a comunidade, porque interessa que a comunidade vá até o cinema, entendeu? Sim. Ela não vai para ver o mainstream, mas ela vai para ver o local. Totalmente. E aí você acaba angariando, né, público. Eu acho que falta muito isso aqui. Eu acho que esse foi um espaço legal que vocês abriram agora. Sim, é isso, é na labuta, né, na luta, mas vai ser bem legal, assim, se vocês conseguirem vir, vai se ser for bem domingo legal. Eu vou. É que sábado pra mim é complicado, mas domingo... Domingão. É certeza, vou lá tirar foto, cara. Agora eu tô tirando foto de tudo. É isso. Isso, a gente vai pegando os horários, né, não é horário nobre, é aquela coisa, cara, é muito sintomático, acho que também isso é... eu tô velho, cara, eu acordo cedo, então já... Você vai ficando velho, você não consegue dormir mais tanto tempo quanto você dormia antes. Ai, dormir, tão bom. É ótimo. Ainda mais no frio. E Botucatu é propício, né, pra isso. Bom, mais alguma coisa, Pedro, que você queira falar aí?
Cara, não, é só boa sorte aí nessa empreitada nova. Sucesso. Obrigada. Acho que vai Obrigada. ser importante mesmo, assim, acho que a gente carece, né, de espaços de divulgação cultural, de espaços pra gente debater. Também pra fazer a crítica, a gente fica muito receoso, né? Acho que a cidade do interior tem um pouco disso, assim, de você dar um tapinha nas costas e falar mal, né, pelas costas. Assim. Sim. Então as coisas, mas é isso, a crítica, ela não precisa ser levada sempre para esse lado do falar mal. A crítica é algo que ela é para produzir movimento, Exatamente. né? Então esses espaços de diálogo, de debate, eles, tanto na política quanto na produção artística e cultural. Eu acho que é preciso a gente trazer de volta esse espaço da crítica, assim, né? Mas uma crítica que seja para levantar, assim, para a gente andar para frente. Sim. Não uma crítica que derruba. Não faz sentido. A crítica que derruba, eu acho que, pra falar a verdade, isso é opinião. Ela passa a ser opinião. Porque você faz uma crítica querendo derrubar alguma coisa, você não tá criticando. Eu não A crítica acredito não é muito. isso, né? Esse não é o objetivo da crítica propriamente dita. A crítica, ela serve pra melhorar, mudar e tal. Exato. Agora, é o que o Marcelo falou. Se é pra cutucar, pra colocar pra baixo, é opinião. A crítica Não serve aponta pra nada. caminhos. Opinião não serve pra nada. Opinião é bom, é fofoca. A fofoca nos trouxe até aqui, né? A fofoca nos trouxe até aqui, É né? isso. Bom, só a minha esperança é que esse fundo de cultura seja, né, composto pela sociedade civil, paritária com a sociedade, com a indicação pública. Eu espero de verdade que a secretária tenha a razoabilidade né, e a compreensão democrática de compor esse fundo dessa forma. Aham. Apesar da gente ter eleito, indicado entre os 5, na lista quíntupla, uma servidora, né? Sim. Mas é isso, essa é uma das esperanças, e que isso, para mim, seria um sinal de boa vizinhança. um sinal de que a gente vai conseguir fazer um trabalho cooperativo. Cooperativo. Né? Tá, não ficar unilateral. Pra gente se desgastar menos, assim. Sim, e fazer um trabalho legal, né? Dá pra fazer uma coisa legal na Sim. cidade. A cidade merece. Com certeza. Botucatu é uma cidade linda, maravilhosa. E apesar de tudo, Pardini deixou ela mais bonita. Eu Florzinha acho. roxa. Né? Hã? As florzinhas. Não tem A única coisa que eu falo do Pardini é que esse cara foi muito azarado, velho. Ele entrou, pegou pandemia, pegou aquela Não, enxurrada, cara. Com certeza. Nossa, e Mas muito sortudo também, né? De ter um Bolsonaro aí pra pautar a moralização espúria que vem acontecendo em Botucatu e no Brasil, né? é, Dois lados. tudo, Tem jeito. tudo tem. Cara, brigadão, cara, por aceitar ser nossa primeira vítima. Soube disso depois. Soube disso. E a ideia, cara, a ideia do podcast nasceu naquela reunião fatídica, cara. Simplesmente eu tava muito revoltado com aquilo, cara. Eu falei, meu, não é possível, cara. E aí a Karina falou assim, calma, amigo. Vamos fazer de outro jeito? Vamos fazer de outro jeito, tudo. E aí a gente começou a montar tudo e felizmente deu sorte de conseguir o equipamento, as coisas. Tem coisa aqui que é emprestada, tal, mas é muito legal, cara. Brigadão, Pedro. Valeu demais. Obrigado, Karina. Valeu, Eu Marcelo. agradeço, Pedro. Desculpa ter Massa. errado seu nome. Imagina. Foi antes de começar, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Qual foi o nome. Chuta nos comentários. Pra agitar, chuta o nome nos comentários do que o Pedro foi chamado. Pois é. Nossa, aqui foi suave, agora fora daqui não quero nem saber. Eu espero que o pessoal goste, né? Da proposta. E que a proposta é essa mesmo, falar de como a cultura acontece na nossa cidade. Porque as pessoas estão acostumadas a consumir cultura e não saber os perrengues que a gente passa para levar a cultura até ao grande público, né? Então, essa é a ideia. Legal. Mas tá jóia. Bom, espero voltar também às vezes pra falar Sim, cara, não só de política.
Mas também Sim, falar de outras sempre que coisas. tiver outras coisas relacionadas à cultura, cara, estamos abertos. É só falar, ó. Igual você conversou lá aquele dia, quando você foi eleito presidente do conselho, você falou muito sobre isso de ir nas rádios, até eu te indiquei lá o É verdade. Ontem eu fui lá na Stereo Mix. Stereo Mix, então. Foi bem legal conversar com a Isso Dilson de também. rolar, né, essa conversa, cara, mais pública, mais aberta, que foi o que eu senti falta do conselho, cara. Eu nem lembrava mais que o conselho existia, cara. Até quando veio aquela reunião e eu fui naquela reunião, cara, exatamente. Eu falei, cara, não era bem assim Tava quando eu lotado. conhecia. Tava cheio. Tava lotado. Até eu tava lá. A Karina foi. Tava bem cheio, assim. E depois daquela reunião, eu saí de lá perguntando para muitos artistas que eu conheço de áreas diversas se conhecia o Conselho de Cultura. As pessoas, não. Você sabia que você pode pedir ajuda, se informar através deles? Não. Você sabia que você pode se informar na Secretaria de Cultura? Não. Então as pessoas não sabem que elas têm esse acesso. As pessoas veem a política como uma coisa muito inalcançável, inatingível. É muito além de mim. Eu não tenho acesso ao prefeito. Nossa, o prefeito. A secretária de Cultura, meu Deus, preciso tirar uma foto com ela. Na minha época, quando eu era moleque, a gente era ensinado que não se meta com política. Não, isso não é pra você. Política é ruim, então eles afastaram muito a gente, cara. Eu não me envolvo com política. Isso. Eu tinha isso até um tempo atrás, cara. E foi difícil chegar nisso de vamos lá, tem que entender. Agora a gente tá tendo aula no Senac com o Johnny de projetos, cara. Então ontem a gente tava discutindo justamente esse tipo de coisa. O pessoal lá tendo dormir. Eu falei, sem isso aí, vocês não ganham dinheiro. Exatamente. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão ganhar dinheiro. Não dá pra... A não ser que vá no semáforo lá. Se vocês não entenderem isso, vocês vão ficar indo em praças como a do Bosque, fazendo teatro na praça e passando chapéu. Então... Que é digno, mas não digno. mas não paga... é difícil paga pagar nada. conta, É difícil pagar É conta. difícil. Rola, mas é difícil. Rola. É muito trabalho. Mas eu sinto que, assim... não sei, eu pelo menos, até chegar aqui, foi um caminho. E que é um caminho que tem a ver com o chão mesmo, assim. Você vai percebendo, né? O que é que você vai mobilizando, como que as coisas acontecem. Porque a política, ela não acontece só nos gabinetes e nas secretarias. Sim. Na verdade, ali é só um ponto mesmo. Né? O que eles têm que gerenciar ali, além do recurso e dos programas, é a população. E a população são os movimentos sociais, são os movimentos culturais, são essa ebulição que mesmo as pessoas que não gostam de política ou acham que estão por fora, estão fazendo. Então às vezes estão em grupos que são tecnicamente políticos. Exato. E quando você começa a perceber isso, não necessariamente você precisa chegar nessa ponta da política institucional, mas você começa a influenciar essa política também. Né? Assim como a gente é influenciado pela política institucional. Então é um jogo mesmo de equilíbrio, de força, de tensionamento, de crítica. Né, de opinião também. Mas é isso, é uma balança o tempo inteiro. Então, é isso. Estou pessoalmente aberto e como diretor também do conselho, gostaria de convidar todo mundo aí que está ouvindo para vir às reuniões do conselho. A gente vai fazer um esforço para conseguir divulgar amplamente. A gente vai repassar essa divulgação quando tiver de reunião. Que nem a Secretaria de Cultura, ela tem um canal no WhatsApp pra gente poder... Agora são 2 canais. São 2? São 2. Eles abriram agora uma comunidade, que eu ainda não entendi muito bem. É que aí não dá pra interagir, né? Você só recebe as mensagens. Quero fazer parte disso aí. Tá, depois eu te mando. Quais são os canais, assim, que a gente pode ter acesso ao Conselho de Cultura? Facebook, WhatsApp? Então, hoje o Conselho tem um Facebook, mas ele está muito desatualizado e a maioria das pessoas já não usa tanto o Facebook, né? Então fica difícil fazer esse acompanhamento em uma diversidade de plataformas. Então a gente está considerando
iniciar um Instagram, que eu acho que hoje ele é um pouco mais pulverizado. Certo. Então estamos considerando fazer isso, até para criar um registro também das ações do conselho. E tem o e-mail. O e-mail aí, por exemplo, vocês, quem quiser pode mandar perguntas, pode pautar o conselho, Tá. as reuniões, lançar pautas para a gente debater. Legal. Então cara. através do e-mail. E aí o e-mail é cmcbotucatu@gmail.com. cmcbotucatu@gmail.com. Tá, a gente põe E na aí, descrição. A pessoa manda um e-mail e é inserida na lista para receber. Não. Porque esse e-mail é uma ideia. Talvez criar uma newsletter, por exemplo. Mas a gente tem que ver o tamanho das pernas também que a gente vai ter. Mas eu acredito que o Instagram é um pouco mais... Vai ser um pouco mais fácil, assim. E tem os canais da própria secretaria. Porque, como eu disse, a secretaria ela faz parte do conselho. Então ela também tem responsabilidade em divulgar o conselho, em ver, Certo. fazer com que ele seja um espaço efetivamente democrático e participativo. Perfeito. Então é isso aí, gente. Senão a gente vai continuar conversando, continuar e não vai acabar. Tem 2 anos de conselho pela frente aí. Bora. Eita, bora. A gente vai se falar muito ainda. Então vamos receber aqui. Todo mês você pega um dia para falar com o Pedro. Adorei os biscoitinhos, aliás. É a escolha da Karina. Foi o que escolhi. Muito bom. É bom mesmo. Pior que é bom mesmo. Ajuda, Então é né? isso. A gente, às vezes você não sabe o que falar e você pega um biscoitinho e pensa. Boa. Agora pronto, agora o espaço está inaugurado de vez. E agora nasceu de verdade a Confraria Falta Cultural. finalizar ele, coitado. Não tem o forro, então faz ainda um barulho, tudo. Então, Mas é assim mesmo. A gente mas começa de algum lugar. Mó da hora aqui. né, então. É legal aqui, né? Muito legal. É isso aí, pessoal. Esse foi então o primeiro episódio do podcast da Confraria Cultural. Segue a gente no Facebook, no Instagram e no Spotify. Esse podcast é um oferecimento da Eu Que Fiz Filmes e do canal Efeito Sonoro Audiobooks. Obrigada pela companhia. Até a próxima.